gente vai bater um papo sobre segurança pública, essa pauta que está nessa agenda hoje nacional, né, e que tem aí, de certo modo, incomodado uma série de setores da sociedade. Paulo, quando se fala em segurança, se fala em criar ambiente de paz. Mas criar ambiente de paz sempre se olha para a polícia e não para a política. Como é que a gente sai dessa encruzilhada, Paulo? Olha só, boa tarde, telespectadores. Etevaldo, não há como a gente pensar a segurança pública apenas como o binômio polícia e justiça criminal. Na verdade, é uma teia muito mais complexa de relações que envolve os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. No caso do executivo, nós temos que ter em mente que a segurança pública é um dever do Estado. E o Estado não pode delegar um dever que é seu para a sociedade. Em segundo lugar, entender que segurança pública não é uma política de governo, deve ser uma política de Estado. Então, todos os programas e ações voltados para a segurança pública, eles têm que ter a noção de que devem ser aplicados num médio e longo prazo. Qualquer proposta de solução imediata dos problemas da violência, dos altos índices de criminalidade, qualquer proposta de solução mirabolante, como, por exemplo, redução da maioridade penal, ou, por exemplo, aumento do encarceramento, ou a permissão para a polícia atirar sem se preocupar com as consequências desse ato. Qualquer atitude nesse sentido, ela deve ser vista pela sociedade como problemática, como preocupante. Então, a segurança pública, ela não se limita à polícia, ela não se limita à justiça criminal. Ela deve ser vista como uma política de Estado e não só de governo. Então, nesse sentido, ela tá intrinsecamente ligada à política. E assim, se tratou de 4, 5 temas: redução da maioridade, acesso à arma, né, ao cidadão, sim, de bem. O Estado delegando um dever que é seu para a sociedade. Né? Para mim, isso é o Estado assumindo a sua incompetência. Um candidato a presidente da República disse esses 2 dias que a Polícia Militar tem que ter imunidade para matar, inclusive em ação. Diz assim, ele pode, né? Eu estou numa ação policial, eu posso matar, não precisa, né? Sim. Ter a atitude da legítima defesa e tal. É o excludente de ilicitude. Isso. É algo que já existe. Lógico, não nas proporções que ele pretende implantar. Isso nos leva para que lugar na segurança pública, Paulo? Olha só, Etevaldo, como eu disse, a segurança pública ela é uma questão muito mais complexa. As políticas públicas de segurança, elas devem ser pautadas, em primeiro lugar, na diminuição da violência. E, em segundo lugar, na tentativa de enfraquecimento do chamado crime organizado. Ora, mas você não diminui os índices de violência a partir de ações violentas. Você dar ao cidadão o direito de se autodefender ou se autoproteger, se o Estado faz isso, ele simplesmente está assumindo a sua incompetência em garantir a segurança. Pelo contrário, eu acredito que o Estado ele tem que se dotar de ferramentas cada vez mais técnicas para poder diminuir os índices de violência. Não é simplesmente você armando a polícia e armando a sociedade que você vai conseguir diminuir esses índices. É necessário um conjunto de políticas públicas que vão além de simplesmente aparelhar a polícia. Lógico, é fundamental o Estado investir em inteligência, é fundamental o Estado investir no aparelhamento da polícia, é super fundamental o Estado valorizar a carreira policial. É fundamental. Eu sou um profundo defensor da tese de que, sobretudo, os trabalhadores das polícias e dos bombeiros militares têm o direito de serem representados por entidades de classe. Por sindicatos. Associações, sindicatos. Associações, sindicatos, representados sob a forma da lei.
Não tentando escamotear, porque o que acontece hoje é que as associações, elas, embora tenham um papel político, oficialmente, elas funcionam muito mais como organismos recreativos, de assistência. Social, né? Exatamente. Então, na medida que você tem esse tripé, inteligência, valorização do policial, na hora que você tem também investimento em perícia, fundamental para a celeridade do trabalho policial, você ter investimentos no campo pericial. Poxa, é inadmissível que as delegacias do Maranhão não tenham aquele sistema nacional de identificação de digital. É inadmissível. Isso é o básico do básico. Barato, sem custos. Então, se faz dessa maneira a segurança pública. Eu queria trazer para ti um tema agora, que você tem, né, olhado para esse lugar, que é a participação de policiais militares ou civis ou das Forças Armadas, né, na política, né, partidária, institucional, quer dizer, ou em busca de lugares no legislativo, né. A gente viu recentemente no fim do primeiro turno o crescimento, né, de policiais militares civis das Forças Armadas que ocuparão, né, cargos de deputados, estaduais, federais, enfim, senadores. Eu queria te mostrar um gráfico aqui, a evolução disso, né, de como a gente tem... Vamos ver o gráfico? O gráfico, Paulo. Então, ali, a gente pode dar uma olhadinha, 91, 95 mandatos, eu tinha isso no nível federal, eu tinha 2 delegados, 2 policiais militares das Forças Armadas, tinha 4. E aí, nessa legislatura atual, né, eu chego a 21 ali, né, policiais, e agora, a partir do ano que vem, de 19 a 22, né, eu vou ter aí mais de 30, né, policiais civis, militares ou das Forças Armadas ocupando cargo no Legislativo. Por exemplo, no Senado não tinha ninguém ligado a patentes ou a Forças Armadas, tal. Eu terei no Senado, a partir do ano que vem, 2 militares, né, oficiais, tal. Como é que você olha esse movimento? Por que esse movimento, Paulo? Olha só, Etevaldo, quando houve o processo, né, quando se iniciou o processo de redemocratização do Brasil, e esse processo desemboca na elaboração da Constituição de 88, as Forças Armadas, e aí eu estou me baseando na leitura feita pelo Vladimir Safatli, as Forças Armadas apresentaram a sua pauta para a Assembleia Nacional Constituinte e fazia parte dessa pauta a tese de que as Forças Armadas eram autopunitivas, autoinvestigativas, autoavaliativas e que não deveria ter intervenção de nenhum dos outros poderes em seus assuntos. Essa foi uma das exigências das Forças Armadas para que eles voltassem à caserna. Mas isso não impediu que as Forças Armadas continuassem, de certa maneira, participando em maior ou menor escala do processo político aqui no Brasil. Com o advento dessa onda conservadora, muitas das pautas conservadoras acabaram não se chocando, mas acabaram exatamente coincidindo com as pautas dos militares. Eles convergem, as pautas acabam convergindo. As pautas convergem, exatamente, as pautas conservadoras convergem. Não só pessoas oriundas das Forças Armadas, mas pessoas oriundas das polícias se identificaram com essa pauta conservadora. A questão da segurança, a questão de uma sociedade, segundo o ponto de vista do conservadorismo, ordeira, disciplinada, né? O sentimento anticorrupção. Eu acredito que também haja aí uma forte influência da própria formação dos militares, que ainda é muito ligada ao positivismo, a ideia do militar cidadão, mas que ao mesmo tempo é um cidadão de primeira categoria que está acima dos demais cidadãos. E em virtude de sua formação, ele é o único capaz de restaurar a ordem, promover o progresso, levar o Brasil em direção à civilização. Então, a formação desses militares os leva a ter esse comportamento. E você percebe que é um número muito grande de pessoas oriundas das Forças Armadas e policiais militares. E que utilizam, inclusive, a patente como instrumento de propaganda. Cabo Cicrano, Sargento Beltrano, Coronel Fulano. Ou seja, aquilo é ele, como se ele fosse o representante dessa moralidade, entendeu? Inclusive aqui no Maranhão nós tivemos algo em torno de 15 ou 16 candidatos oriundos da Polícia Militar e do Bombeiro, mas nenhum deles eleito. Nós tínhamos na atual legislatura
nós tínhamos dois civis ou militares, mais 2 da federal, dariam 6 parlamentares que usam algum tipo de patente. Delegado, coronel, sim, cabo, capitão, enfim. Na próxima serão 18. Do estado do Maranhão? Não, nacionalmente 18 que usarão e esse tipo de patente. Você percebe que a maioria foi eleita pelos estados do Sul e do Sudeste, onde essa pauta conservadora é muito mais presente. Por exemplo, se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul tinha um sargento que filmava as ações dele, fazia discursos inflamados, e aquela foi mais votado. Foi eleito. Aquela policial, aquela sargento que matou, em São Paulo, que matou um assaltante na porta da escola da filha. Então, eles usaram essas imagens. A 7ª mais votada, inclusive. Sim, eles usaram essas imagens. Não há nenhuma proposta. Eu não percebi em nenhum desses candidatos uma proposta, uma plataforma de candidatura. Na verdade, a plataforma era essa. Era um discurso muito efusivo da moralização, da necessidade de disciplinar a sociedade, de estabelecer a ordem e coisas desse tipo. A gente vai, Paulo, primeiro intervalo do resenha. Eu converso hoje com o Paulo Henrique, historiador, e estamos discutindo sobre segurança pública no contexto hoje nacional brasileiro. E a gente volta rapidinho, tá? Voltamos já. Estamos de volta ao vivo com o programa Resenha. Aqui ao meu lado, o historiador Paulo Henrique Matos, a gente vai ter um papo sobre segurança pública. Eu queria te trazer um dado, agora um outro gráfico, a gente falando de bancada legislativa e tal, que é o tamanho da chamada bancada da bala, né? Que diminui na não reeleição de alguns, mas parece que vai crescer aí com a adesão de tantos outros aí, olha aí. Tinham 35 deputados, 3,7 deputados, né, policiais militares ou civis de carreira, como a gente falou, né? Para aí que você falava ainda há pouco, né, o PR, PSL que tinha 6 foi para mais de 30, MDB, DEM, PDT, quer dizer, você tem aí também um universo razoável de... O que essa turma tem proposto, tem propondo e pode propor a partir do ano que vem? Essa bancada da bala, ela é sazonal, mas é um sazonal que só tende a aumentar. Por quê? Porque em tese existem aqueles que notoriamente são defensores daquela agenda, que é garantir a todo cidadão o direito de ter a posse de arma de fogo. Porque de um tempo para cá a narrativa começou a mudar. Até um certo momento era o porte, ou seja, o direito de você levar sua arma para todo lugar. A coisa começou a amenizar. Agora é só a posse. É para você se proteger dentro de casa. Está no armário, na gaveta. Exato. Eu tenho as minhas restrições quanto a isso. Eu tenho as minhas severas restrições. Insisto na tese de que o dever é do Estado. E, ao mesmo tempo, você tem que perceber que há interesses privados por trás disso. A indústria bélica aí, né, em cima... Olha, Etevaldo, o Brasil é um dos maiores produtores, é um dos maiores fabricantes de munição do mundo. Boa parte das armas compradas legalmente no país não está nas mãos das pessoas que as compraram. Está nas mãos do crime. Então, você armar um cidadão comum, ainda que seja para ele ter essa arma em casa, eu fico temeroso. Ontem mataram mais um policial, indivíduo treinado, teoricamente preparado para reagir a qualquer eventualidade violenta, mas que foi morto. Aí eu imagino, será que eu estarei protegido dentro de casa, ainda que tendo uma arma? Muitos usam o argumento de que o criminoso vai pensar 2 vezes antes de assaltar a minha casa. Mas uma das lógicas do crime é a ausência desse raciocínio. É do não pensar. Desse raciocínio moral. Nossa, será que eu não vou invadir a causa de Paulo Henrique porque ele não... Não, pelo contrário, eu vou me tornar mais agressivo, porque na dúvida ele tem uma arma. E vou chegar mais agressivo. E se tiver uma arma, é 5, 6 mil reais a mais no produto do meu roubo.
Ainda vai ser melhor. Eu temo quanto a isso. Eu temo quanto a essas políticas punitivistas, esses discursos populistas de que a arma vai me dar uma sensação maior de segurança. Mas eu acredito que essa bancada só vai se fortalecer. O que a gente mostra mais no gráfico é a atuação dessa bancada, né? E a pauta que a gente está pouco conversar sobre isso. Vamos lá, abre esse gráfico para a gente dar uma olhadinha rapidinho. O programa está corrido hoje. Olha lá, 2015 para cá. 250 projetos que atendem a bancada da bala, 221 projetos sobre direitos, carreiras de policiais e bombeiros, quer dizer, 112 projetos para tentar, que você fala de alterar o estatuto do desarmamento. Assim, que a ideia, né, de pôr na mão do cidadão de bem, um conceito do qual eu também eu desconheço, né, pôr uma arma e aí... Eu achei interessante, fugindo um pouco da pauta, sobre os direitos das carreiras de policiais e bombeiros. É outra bandeira que eu defendo, que é a bandeira da desmilitarização da polícia militar. Só para esclarecer para a sociedade que desmilitar não significa... acabar com a polícia. Não. Significa simplesmente você dar a esse militar, a esse policial, uma formação diferente da que ele vem recebendo. Diferente da ideia da guerra, diferente da ideia do combate. Mas um policial que tenha em mente que o seu papel na sociedade é o de mediador de problemas, gerenciador de crises, garantidor da segurança e protetor da vida. Então, nesse sentido, eu acho interessante esses projetos, mas o problema é que muitos deles pararam, simplesmente foram parados em virtude de diversos interesses. Mas ainda vejo como preocupante essa quantidade enorme de projetos. O pior, que uma parte significativa da sociedade, né, clama por isso. O clamor da sociedade leva exatamente o Estado a tomar essas decisões populistas. Infelizmente, eu vejo com preocupação, porque eu tenho plena certeza que pelo menos parte disso vai ser aprovado. Paulo, não há também nesse período eleitoral aí no segundo turno uma certa ideia de que eu caminha a uma ideia de que eu tenho uma arma na mão e a Bíblia na cabeça, né, fazendo, né, estabelecer alguns valores aí que eles chamam dessa, né, morais, né, ou estabelecendo essa ordem que leva para esse lugar, por exemplo, cristãos defendendo, né, que se mate, que se esfole, que se trucide. Olha só, Itavaldo, assim, saindo em defesa dos cristãos, não é regra, isso é um fato. Diversas entidades representativas de movimentos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, vêm se posicionando oficialmente contra essa pauta conservadora, essa ideologia do armamento. Diversas entidades. Infelizmente, e eu acredito que até maldosamente, houve o atrelamento das redes sociais, o atrelamento dessas pessoas, desses cristãos, ou de alguns cristãos, de alguns evangélicos, a essa ideia de que cristãos querem se armar. Então, saindo em defesa dos cristãos, eu na minha vivência prática, não é bem isto que eu tenho observado. Eu vejo muitos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, combatendo essa pauta conservadora. Infelizmente, e eu vou chamar de meia dúzia, infelizmente, a meia dúzia que faz isso, ou que segue essa concepção, ela tem uma capacidade tão grande de expor e propagar o que pensa, que a gente acredita que eles são a maioria, que eles são muitos. Eu, sinceramente, na minha vivência, na questão empírica, eu tenho visto diferente, eu tenho visto muito cristão consciente de que não é se armando que ele vai se proteger. Você falou há pouco, isso é muito repetido, há um conceito, inclusive nas polícias, ou nos governos estaduais, essa ideia de guerra, né? Então, o conceito de guerra para resolver o problema da segurança pública. Independente de quem vence a eleição, né, agora no segundo turno, o capitão do PSL ou o professor Fernando Haddad, o que há para a segurança pública a partir de 2019, Paulo Henrique? É um desafio muito grande. Até porque são dois programas completamente diferentes no que diz respeito à segurança pública. Mas, como eu disse,
segurança pública não deve ser política de governo, segurança pública deve ser política de Estado, com programas sérios que devem ser elaborados para médio e longo prazo. O problema é esse, é que se nós temos um governo com 4 ou 8 anos de uma determinada linha ideológica, e esse governo é substituído em seguida por uma outra linha ideológica, novas políticas públicas são iniciadas. Então não há um andamento, não há política pública séria. Até porque o medo está intrinsecamente ligado à insegurança. E essas práticas populistas, esses discursos populistas, eles se alimentam do medo da sociedade. O medo leva a sociedade a fazer uma exigência justa, que é a exigência por segurança. E enquanto não houver uma política séria de Estado que combata efetivamente, que diminua efetivamente os números de homicídio e da violência, eu acredito que, independente de ser o capitão ou o professor, tão cedo não teremos uma solução para esse problema. Paulo, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo na resenha, tá? Boa sorte, bom trabalho. O prazer foi por aqui. Eu volto na próxima sexta-feira, logo depois do programa Zé Cirilo. Até lá. Uma boa tarde a todos. Até sexta. Valeu.